Bem, então para a gente compreender exatamente como se dá a beta-oxidação dos ácidos graxos, primeiro a gente vai relembrar aqui exatamente como é a estrutura de um ácido graxo, né? Bem rapidinho. Bem, então, os ácidos graxos eles são derivados dessa função orgânica aqui, que seria o ácido carboxílico. Que ela seria como? Seria um C-O, ou seja, uma carbonila, ligada a um OH, uma hidroxila. Então, esse C-OH ele vai estar ligado a um radical orgânico, ou seja, uma cadeia orgânica. Isso aqui é um ácido carboxílico, né? Então, o ácido graxo ele vai ser esse ácido carboxílico ligado a uma cadeia de hidrocarbonetos. Perceba aqui, ó, hidrogênio, carbonetos, carbono, né? Só tem hidrogênio e carbono. Então, perceba que essa cadeia ela pode ser de tamanhos variados, dependendo da quantidade de carbonos. Não tem uma quantidade exatamente fixa, né? Uma coisa interessante é que essa parte aqui da cadeia, ou seja, a parte de hidrocarbonetos, ela é apolar, enquanto a parte aqui que tem o ácido carboxílico, ela é polar. Por que se dá essa polaridade, né? Justamente por causa disso, né? Aqui que vai entrar o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo de algum elemento tem de ganhar elétrons. Então, quanto maior a eletronegatividade, mais tendência de puxar elétrons para ele esse elemento vai ser. E é justamente a diferença da eletronegatividade entre dois elementos diferentes que vai dar uma polaridade. Perceba aqui que entre carbono e hidrogênio, o carbono tem uma eletronegatividade de 2,5, enquanto que o hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1, ou seja, 0,4 de diferença. É uma diferença muito baixa, então por isso que essa parte aqui não vai ter polaridade praticamente nenhuma, ou seja, vai ser hidrofóbica. Enquanto que essa parte aqui, ó, CO, o carbono e o oxigênio, o carbono tem 2,5 e o oxigênio tem 3,5. Ou seja, vai ser uma diferença de eletronegatividade de 1. Essa diferença ela já é bem maior, o que vai caracterizar essa polaridade aqui. Logicamente, né, quanto maior o número de carbonos aqui, quanto maior a cadeia de hidrocarbonetos, mais apolar esse ácido graxo vai ser, né? Então, aqui temos alguns exemplos de ácidos graxos a depender da quantidade de carbonos, como eu falei, né? Normalmente a gente considera que é a partir de 4 carbonos que a gente tem um ácido graxo. Antes disso, antes de 4, são só ácidos carboxílicos comuns, né? Então aqui, lembrando aqui que cada vértice aqui, quando não está indicando nada, é um carbono. Então, esse aqui é um ácido carboxílico de um carbono, que é o ácido fórmico. Aqui é o ácido carboxílico de 2 carbonos, que é o ácido acético, que é bem famoso, né? Que é ele que vai dar origem ao acetato. A sua forma ionizada, quando esse hidrogênio aqui sai, ele fica na forma de O-, né? C-O-. E quando isso acontece, o ácido com a terminação ico, ele vira átomo. Então, aqui no caso é ácido acético, ele vai virar o acetato. Isso para qualquer um, né? Aqui o ácido de 3 carbonos, que seria o ácido propiônico. Aqui o primeiro ácido graxo que a gente considera, que seria o de 4, o ácido butírico nesse caso. O ácido de 5 carbonos, que é o ácido valérico. E assim por diante, né? Tem vários e vários tamanhos. Porém, o ácido graxo mais comum no nosso corpo seria esse ácido graxo de 16 carbonos aqui, que é o ácido hexadecanoico, o nome oficial, porém o nome prático que a gente usa é o ácido palmítico, né? Que na sua forma ionizada vai dar origem ao palmitato. Então, já que agora sabemos o que é um ácido graxo, né? Temos que saber agora o que é o triglicerídeo em si, né? E o que viria a ser o triglicerídeo? Nada mais, nada menos do que 3 ácidos graxos de qualquer tamanho, né? Aqui no caso eu estou representando 3 de 16 carbonos, mas pode ser de qualquer um. Então, são 3 ácidos graxos ligados a uma única molécula aqui, que no caso vai ser o glicerol. Se você perceber aqui, o glicerol tem 3 grupos hidroxila aqui, OH, ligados a um carbono que está saturado, ou seja, que não tem nenhuma dupla ligação entre si. Quando isso acontece, nós dizemos que essa função aqui se chama a função álcool, né? Que é uma hidroxila ligada a um carbono que está saturado. Se tiver uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação, aqui já é outra situação, é outra função que a gente chama de enol. Mas não é importante aqui para esse assunto, é só para curiosidade mesmo, né? Então, como que vai ser essa ligação desses 3 ácidos graxos
nessa molécula aqui. Vai se dar exatamente aqui, pelo grupamento hidroxila. Como? Vai vir aqui a hidroxila desse ácido graxo e o hidrogênio aqui desse glicerol. Esses dois aqui vão se unir e vão fazer uma síntese por desidratação, né? Vai sair uma molécula de água e vai se juntar essa molécula com essa a partir desse oxigênio aqui. E aqui, justamente nos três, vão acontecer a mesma coisa. Então, serão liberadas 3 moléculas de água para fazer a junção desse ácido graxo, que vai ficar mais ou menos assim, né? Perceba que aqui foi formado um novo tipo de ligação por uma nova função, né? Que seria o C-O-O e o carbono aqui. Quando acontece esse tipo de ligação, é formada essa função que a gente chama de éster, né? Não confundir com éter. Éter é outra coisa. Então, como tem 3 funções éster aqui, a gente pode dizer que os triglicerídeos eles são triésteres, né? Então, isso aqui é o triglicerídeo e é dessa forma que é armazenada no nosso tecido adiposo, ou seja, nos nossos adipócitos. Aqui tem um adipócito e a reserva de gordura aqui dentro desse adipócito é isso aqui que está dentro. Bem, então esses triglicerídeos aqui que estão nas reservas de gordura, eles são importante fonte de energia do corpo. Acredito que a maioria já saiba disso, né? Mas por que exatamente seria essa fonte? Porque perceba que as moléculas dos ácidos graxos eles têm muito hidrogênio, ou seja, é uma molécula muito rica em elétrons, muito reduzida, né? Então todos esses hidrogênios aqui podem gerar muito NADH e muito FADH2 para ser usado na cadeia de transporte de elétrons para produzir ATP, né? Energia. Então, como vai se dar o uso dessas moléculas para a obtenção de energia? Vai ser quebrado esses ácidos graxos de 2 em 2, ou seja, cada 2 carbonos aqui vai ser gerado um acetil-CoA, que no caso é esse aqui, é o C-OCH3. Então, cada um vai ser gerado aqui de 2 em 2. E, logicamente, para que isso aconteça, né, tem que separar esse glicerol dos ácidos graxos. Então, o primeiro passo vai ser justamente esse, que é o que a gente chama de lipólise, né? Isso vai ocorrer muito mais em atividade física muito intensa, que vai acelerar essa queima dessa gordura, ou então em um período de jejum prolongado, né? Então, o primeiro passo é justamente o contrário desse aqui. No caso, vai vir uma enzima hidrolítica e a água e vão hidrolisar essa ligação aqui, formando aqui de novo a hidroxila e um hidrogênio aqui, separando o glicerol dos ácidos graxos. Então, qual será o destino do glicerol a priori, né? Bem, então, tá aqui o glicerol, ele foi separado e agora ele vai ser convertido até dihidroxicetona fosfato. Como vai se dar essa conversão? Bem, a primeiro momento, o glicerol ele vai sofrer aqui uma fosforilação, ou seja, ele vai quebrar esse ATP em ADP. E o fosfato inorgânico que deveria ser liberado aqui nessa quebra do ATP vai passar para o glicerol. Vai passar nesse carbono aqui, no terceiro carbono. Então, vai se formar aqui o glicerol 3-fosfato. Por isso esse nome, né? Tá aqui no terceiro carbono, esse grupo fosfato que veio do ATP. Então agora esse glicerol 3-fosfato ele vai sofrer uma oxidação. Lembrando, né? Sempre que ocorre uma oxidação, alguém vai ter que receber os hidrogênios que foram soltos, né? No caso, sempre vai ser ou o NAD ou o FAD. Nesse caso aqui está sendo o NAD, né? Então, sempre que aparecer aqui o NAD sendo reduzido, é porque está tendo uma reação de oxirredução, né? Então, esse hidrogênio aqui desse OH e esse hidrogênio solto vão passar aqui para o NAD, formando NAD H mais H+. E esse oxigênio aqui vai ficar nessa forma de dupla ligação, o que vai dar origem a essa função aqui cetona, né? Por isso que o que vai ser originado aqui é a dihidroxicetona fosfato. É a dihidroxicetona mais esse fosfato aqui que já estava aqui, né? E como você bem lembra, né, aqui, a dihidroxicetona fosfato, ela é justamente um intermediário aqui da glicólise, né? Aquelas 10 reações que vão de glicose até piruvato, né, ou ácido pirúvico. Uma
dos produtos aqui é justamente a dihidroxicetona. Então, caso a célula esteja precisando de energia, aí essa dihidroxicetona fosfato ela vai descer aqui e vai dar origem aqui ao ácido pirúvico, que vai perder um carbono, virar acetil-CoA e seguir com o ciclo de Krebs para produção de energia. Mas caso já tenha energia de sobra, aí ela vai fazer o caminho contrário, né? Ela vai voltar, ela vai se juntar a um gliceraldeído e vai voltar aqui a ser frutose 1,6-bifosfato até voltar a ser glicose novamente. Seria a gliconeogênese, né? Então, sobre o saldo de ATP, foi gastado um ATP aqui e foi produzido um NADH, né? NADH, como todos nós sabemos, ele vai, na cadeia de transporte de elétrons, ele vai dar origem a 3 ATP. Então, é como se fosse 3 ATP aqui, menos 1 que foi gasto, aí vai ser gerado aqui 2 ATP só nessa conversão aqui. Porém, se a gente for considerar que essa dihidroxicetona ela vai seguir até ácido pirúvico e ciclo de Krebs, concorda que se a glicose, que tem 6 carbonos, ela no ciclo de Krebs, ou seja, na oxidação inteira dela, vai ser gerado 38 ATPs, a dihidroxicetona fosfato, que tem 3 carbonos, ela vai gerar a metade de 38, que seria o dos 6. Então, ele vai gerar 19 ATPs, porque 38 dividido por 2 é 19. Então, seriam 19 ATPs, mais esses dois aqui. 21 ATPs é a quantidade que o glicerol consegue gerar, caso ele seja transferido aqui até ácido pirúvico e siga pelas vias normalmente, né? Bem, então, isso é o que acontece com o glicerol. Só que vocês lembram aqui que também tem o ácido graxo em si, não é? Então vamos ver agora o que exatamente vai acontecer com o ácido graxo. Então agora é que a gente vai ver a beta-oxidação para valer mesmo, né? Bem, então ela é feita em alguns passos, né? O primeiro passo é unir esse ácido graxo que ficou livre a uma coenzima A. Aquela mesma coenzima A lá do ciclo de Krebs, né? Que forma acetil-CoA, ela vai ter uso aqui também. Ela vai ter uso de carreador desses grupos de ácidos graxos, né? Então aqui, normalmente a gente representa a coenzima A nessa forminha aqui, né? Que é CoA-SH. Isso aqui tudo é uma coenzima A. Se você teve curiosidade aí de saber como que é, que normalmente a gente só vê isso, né? Mas é uma molécula bem grande e para simplificar a gente usa isso aqui. Esse SH é justamente esse SH nessa ponta aqui. Isso aqui é um aminoácido cisteína, né? E o aminoácido cisteína ele tem um radical com esse grupo aqui, sulfidrila, que seria um enxofre ligado a um hidrogênio. E é justamente essa parte aqui que vai receber os grupamentos, né? O acetil, o malonil, propionil, enfim, qualquer um desses vai se ligar aqui. Então, como será essa junção desse ácido graxo com essa coenzima A? Vai ser justamente aqui nesse grupo hidroxila com o grupo sulfidrila. Como vai ser isso, né? Está aqui o ácido palmítico, por exemplo, né, que seria o de 16 carbonos. Vai aqui vir uma coenzima A e um ATP. O ATP ele vai ser quebrado em AMP e pirofosfato, ou seja, vai ser rompido duas ligações do fosfato, já que para unir essa molécula nessa, perceba que é uma molécula muito grande, unindo em outra muito grande ainda. Então, é muita energia que vai ser necessária para que ocorra essa reação. Por isso que não é esse ATP ele não vai ser quebrado em ADP e IPI, e sim AMP e PPI, né? Então, essa junção desse ácido graxo com a coenzima A, a partir desse grupo aqui, sulfidrila, vai dar origem a essa molécula chamada acil-CoA. Não confundir acil-CoA com acetil-CoA, porque acetil é só o grupo acetila, que seria o C+OCH3 aqui. Acil-CoA é literalmente qualquer ácido graxo de qualquer tamanho que tiver unido a essa coenzima A. É o que nós chamamos de acil-CoA, né? E vai ficar mais ou menos assim, né? A coenzima A aqui e o ácido graxo aqui, ligado aqui por esse enxofre, né? Então, isso aqui é a estrutura de um acil-CoA.
Lógico que esse ácido graxo aqui ele pode variar de tamanho, né? Mas no caso aqui do exemplo, a gente está usando o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Bem, perceba que tem essa molécula aqui, essa outra chamada de carnitina, né? Ela tem esse carboxilato aqui, esse grupo amônio e uma hidroxila. Para que serve essa carnitina exatamente? Bem, esse processo aqui de unir o ácido palmítico com a coenzima A, ele ocorre no citossol, né? Só que a beta-oxidação ela vai ocorrer na mitocôndria, mais especificamente na matriz da mitocôndria, que seria o espaço mais interno. E o acil-CoA ele não passa através da membrana interna da mitocôndria, por causa justamente da coenzima A, que ela é muito grande e ela não tem como, né? Então, para carregar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria, ele vem na forma de acilcarnitina. E essa carnitina ela vai servir justamente para entrar com o ácido graxo dentro. Vai sofrer essa reação, que no caso vai ser catalisada por essa enzima aqui, a carnitina aciltransferase, ou seja, tem aqui a acil-CoA. A coenzima A vai cair fora e o grupo acil, que é o ácido graxo, vai se unir à carnitina, dando origem a essa molécula aqui, mais ou menos isso aqui. E é justamente no mesmo ponto aqui, ó, no ponto da hidroxila, que vai fazer essa junção. Então está aqui ó, o ácido graxo e ligado na carnitina. Bem, então a acilcarnitina, né, ela vai entrar através desse transportador aqui, que é uma translocase de acilcarnitina específica para isso, para entrar aqui na matriz, né? Então, uma vez que a acilcarnitina já está aqui na matriz, vai vir uma nova coenzima A que já estava aqui dentro. Ela vai receber de volta o grupo acil, vai voltar a ser acil-CoA, e a acilcarnitina ela perdeu aqui o acil e virou carnitina mais uma vez. Isso é novamente essa mesma enzima aqui, carnitina aciltransferase que faz, mas nesse caso aqui é a 2 e aqui é a 1. Então está aqui a carnitina solta, né? E ela vai voltar aqui até o espaço intermembranoso para fazer esse mesmo processo mais uma vez. Então, uma vez que a acil-CoA já está aqui dentro da matriz mitocondrial, aí agora é que vai ocorrer a beta-oxidação de fato, né? Bem, agora que vai ficar interessante a parada, né? Bem, então tá aqui a acil-CoA que já estava aqui dentro da matriz dessa vez, tá aqui. E o primeiro passo aqui vai ser oxidar esse acil-CoA para a formação de um FADH2, né? Então tá aqui esses dois hidrogênios aqui. E esses dois hidrogênios vão passar para o FAD, formando aqui o FADH2. No que sai esses dois hidrogênios aqui, para estabilizar as 4 ligações desses dois carbonos aqui, é formada aqui uma dupla ligação. Formou aqui uma dupla ligação. Isso aqui virou um ácido graxo insaturado. Bem, então, continuando aqui, está o ácido graxo insaturado aqui, a dupla ligação. E o próximo passo agora vai ser fazer uma hidratação, ou seja, vai entrar uma molécula de água, H2O, e aqui ó, um OH veio para essa região aqui, e o outro hidrogênio do H2O veio para cá. Então, perceba aqui que formou um álcool, né? Uma função álcool. Por que que entrou essa água, né? Essa água que vai fornecer o oxigênio aqui para posteriormente formar a dupla ligação, para na hora que quebrar aqui e ter a acetil-CoA, já vai ter o dupla O aqui do próximo acetil-CoA. É inclusive por isso que o nome desse processo é beta-oxidação, porque é sempre no carbono beta, ou seja, tá aqui ó, o dupla O, o C-dupla-O, que é o grupo funcional central aqui. Aí a gente conta o carbono do lado, que seria o alfa, e o do lado dele seria o beta. Então, é sempre nesse carbono beta que vai ocorrer essa formação dessa dupla ligação aqui do oxigênio. Então, é por isso que a gente chama de beta-oxidação, né? Então, formou aqui o OH e aqui um hidrogênio, né? Então, esse
essa nova molécula que formou aqui vai ser novamente oxidada, mas dessa vez não pelo FAD, e sim pelo NAD+. Aqui, ó, o hidrogênio aqui vai cair fora e o daqui também. Então, vai ficar aqui no NADH e um H+ solto, né? Bem, saiu aqui os hidrogênios novamente para estabilizar aqui essas ligações desse carbono e desse oxigênio aqui, que precisa fazer duas, é formado aqui essa dupla ligação. Então, perceba aqui que ficou C+O, aí CH, C+O. Agora, o próximo passo vai ser justamente quebrar a molécula nessa região aqui, ó. Quebrou aqui. E o que quebrou aqui, o que sai é justamente, ó, acetil-CoA. Pronto. O mesmo acetil-CoA daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Oxidação de ácidos graxos, ó. Tá partindo para cá. É daqui que vem o acetil-CoA dessa via. Então, ele vai seguir normalmente aqui, formando os 3 NADH, o FADH2 aqui e o GTP, né? Pode ser ATP também, né? Então, isso é o que aconteceu com essa parte aqui. Mas e essa outra parte aqui? Bem, formou aqui. E agora vai vir uma nova coenzima A, que é justamente o passo 4. Ó. Uma nova coenzima A que estava aqui vai se ligar nessa molécula aqui que perdeu o acetil aqui, né? Então, ele vai se ligar mais uma vez. E aconteceu exatamente a mesma coisa aqui do início, né? Só que dessa vez com 2 carbonos a menos, porque eles foram quebrados aqui nessa ligação. Mas é o mesmo ácido graxo, só que com 2 carbonos a menos. Então vai ser feito todo aquele processo novamente, né? O FADH vai oxidar, aí vai entrar a molécula de água, depois vai vir o NADH, vai oxidar mais uma vez e vai dar origem mais uma vez aqui no carbono beta, ó, alfa, beta. Vai dar origem aqui no carbono beta a essa dupla ligação e vai quebrar aqui novamente, dando origem a mais um acetil-CoA, que vai para o ciclo de Krebs novamente. E essa parte aqui vai se juntar a uma nova coenzima A, até a última reação, que seria nos 4 últimos carbonos. Por exemplo, aqui, ó, nos 4 últimos carbonos, vai quebrar aqui, vai dar origem a essa acetil-CoA, vai vir uma nova coenzima A aqui, unir, e perceba aqui que já tem 2 carbonos, né? Vai dar origem a uma nova acetil-CoA, ou seja, nos últimos 4 carbonos já serão formados 2 acetil-CoA sem precisar passar por toda essa cascata de eventos aqui, que eu não sei se vocês perceberam, mas toda essa cascata de eventos aqui, ela é justamente para formar o acetil-CoA, né? Que na última reação não vai ser necessário aqui porque já tem 2. Bem, mas e quando o carbono ele é ímpar, né? Isso aqui, por exemplo, no de 16 carbonos, que é par, vai ocorrer normalmente. Mas se ao invés de 4 sobrar 5 carbonos, vai tirar 2 e vai sobrar 3. Então, o que vai acontecer, né? Bem, quando sobra 3, que seria, no caso dessa molécula aqui, o nome dessa molécula seria propionil-CoA. Eu não sei se você lembra aqui, ó. Esse ácido graxo de 3 carbonos aqui é o ácido propiônico, né? Então, é exatamente ele que está aqui. Propionil-CoA. Bem, no que está formado esse propionil-CoA, ele vai sofrer algumas reações para poder entrar no ciclo de Krebs da mesma forma que o acetil-CoA. De que forma? Vai ter aqui essa enzima propionil-CoA carboxilase. Perceba que essa molécula aqui é a mesma dessa, só que está na fórmula de linha, né? Então, vai ter essa enzima, vai chegar um gás carbônico e um ATP. O que está acontecendo aqui? Esse propionil-CoA está sendo carboxilado, ou seja, está incorporando uma molécula de CO2, ó, nela. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, mais a entrada de um CO2 vai para 4. 1, 2, 3 aqui e 4. Essa molécula que se formou aqui, mediante esse gasto de ATP, ele foi quebrado em ADP e fosfato. Essa molécula que foi formada aqui é o S-metilmalonil-CoA. Ou seja, é um malonil-CoA com esse grupo metil aqui, esse CH3.
Agora vai vir uma isomerase, né, que seria a metilmalonil-CoA racemase, que vai fazer uma isomerização dessa molécula aqui. Somente o que vai acontecer é que ele vai mudar a posição desse grupo metil aqui. Perceba que essa seta está mais escura e essa seta aqui está tracejada. A seta escura está querendo indicar o quê? Que ele está, tipo, esse metil, ele está vindo meio como se fosse para frente. Imagine um ambiente 3D. É como se ele estivesse vindo para a nossa frente. É um pouco difícil de explicar esse tipo de isomeria, né? Mas é assim mesmo. E a seta tracejada significa que ele está indo para trás. Por que ele faz isso? Para poder facilitar a remoção desse CH3 para dentro aqui da molécula. Então ela não pode ser ramificada, né? Ela tem que ficar aqui dentro. Então é para isso que serve essa reação de isomerização aqui. E essa outra enzima metilmalonil-CoA mutase vai fazer justamente isso, vai transferir esse CH3 para aqui dentro. Então, ó, perceba que ainda tem quatro carbonos aqui, só que não está ramificado aqui, esse CH3. Ele está aqui dentro. No que fica aqui dentro, vai formar succinil-CoA. E succinil-CoA, ela entra aqui, ó. Oxidação dos ácidos graxos. Novamente, é a mesma coisa aqui. Só muda o passo final, né? Que em vez de ser uma acetil-CoA e outra acetil-CoA, que é formada no final, vai ser uma acetil-CoA e uma succinil-CoA. Então é aqui que ele entra. No que ele entra aqui, vai seguir normalmente pelo ciclo de Krebs, fazer o que ele faz, né? Bem, então, o saldo geral do gasto de um ácido graxo, como seria? Perceba aqui que em cada quebra, né, para formar um acetil-CoA, vai ser gerado um NADH e um FADH2. Ó, cadê? Ó, um FADH2 aqui, um NADH aqui. Beleza. Cada quebra aqui de 2 em 2 gera um de cada. Com exceção da última, já que na última aqui, ó, quebrou, não vai ter toda aquela cascata de eventos que vai gerar o FAD e o NAD. Então, só vai gerar um aqui, né? Gerou apenas aqui até a última, até a penúltima, né? Perdão. E aqui nas duas últimas não vai gerar. Então, ó, gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 NADH e 7 FADH2. Lembrando que é nesse caso aqui que tem 16 carbonos, mas vai variar de acordo com o tamanho da cadeia, né? Então, 7 NADH e 7 FADH2. Aí, vezes 3 ATP, que é a quantidade que um NADH gera, e vezes 2. Isso aqui vai dar 35 ATP. Esses 35 ATP veio só aqui das reações de quebra de 2 em 2. Porém, você viu que cada vez que quebrou aqui 2, formou um acetil-CoA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último aqui que é o 8, né? E cada acetil-CoA, ele vai dar aqui, ó. Cada um vai dar, lá no ciclo de Krebs, ó, ele vai dar 1, 2, 3 NADH, um ATP e um FADH2, que é justamente o que está sendo dito aqui. Se a gente for converter aqui, ó, os FADH2 e os NADH em ATP, que seria multiplicando por 3 e por 2, isso aqui vai dar um total de 12 ATP, né? Então, cada acetil-CoA aqui ele vai dar 12 ATPs. Como são formados, nesse caso aqui, são formados 8 acetil-CoA, então 12 vezes 8 vai dar 96 ATPs. Então, essa quebra de carbonos de 2 em 2 vai gerar acetil-CoA, né? E também o uso desse acetil-CoA lá no ciclo de Krebs também vai dar saldo energético, né? Então, é por essas duas vias aqui. Então, 96 daqui, 35 daqui, 96 mais 35 menos 1. Por que menos 1? Eu não sei se vocês lembram. Aqui. Nessa primeira reação aqui, que é a junção do ácido palmítico com a enzima A, consumiu aqui um ATP, né? Então, é por isso.
Então é por isso aqui que vai ficar menos 1. Então, 96 mais 35 menos 1, isso aqui vai dar 130 ATPs. Ou seja, um ácido graxo de 16 carbonos, ou seja, o ácido palmítico, vai dar um saldo aqui de 130 ATPs, né? É bastante coisa, né? Muito mais do que uma glicose, que é 38. Mas é porque é justamente isso, né? Essa molécula é muito reduzida, então ela é muito cheia de energia, muito mais do que uma glicose, né? Bem, então nós vimos aqui o saldo de um ácido graxo em si, né? Mas qual seria o saldo de um triglicerídeo? Claro, suponhando que esses três ácidos graxos aqui sejam de 16 carbonos, né? Nesse exemplo apenas. A gente viu que um ácido graxo de 16 carbonos vai gerar 130 ATPs, né? Como são três, vai ser 130 para cada um, né? Para os três. E o glicerol, a gente viu que lá na conversão, aqui na conversão do glicerol até a dihidroxicetona, foi um saldo baixinho, né, de 2 ATPs. Só que a dihidroxicetona ela continua aqui pela glicólise e vai novamente para o ciclo de Krebs aqui na forma de piruvato, acetil-CoA, e vai gerar aqui os produtos normais, né? Que no caso é a metade do saldo de uma glicose, já que a glicose tem um saldo de 38 ATPs, a oxidação total dela gera 38, o glicerol ele vai gerar a metade, né, que seria 19. Vocês entenderam, né, a questão por trás dessa lógica, né, que a glicose ela tem 6 carbonos e gera 38. O glicerol tem metade, né, que são 3 carbonos, então ele vai gerar justamente a metade, né, que seria 19. 19 mais 2, 21, mais os 130 desse aqui e desse, juntando tudo, vai dar 411 ATPs. Então, um triglicerídeo cujos 3 ácidos graxos são de 16 carbonos, vai dar esse total de ATPs aqui, 411. O que é muita coisa, né? Mas é assim mesmo, os triglicerídeos eles são fonte de energia muito importante para todas as células, né? É claro que esse número aqui ele não é um número bem exato, podemos dizer. Vai depender do tipo de análise que a gente fizer. Por exemplo, esse menos 1 ATP aqui pode ser facilmente menos 2, já que ele está sendo quebrado em ANP, ou seja, está perdendo 2 fosfatos. Então pode ser que seja considerado como 2, mas nesse caso aqui eu estou considerando como 1, né? Então nessa análise que eu fiz, ficou 411 normalmente.